Na graça do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus derramou até nós para edificação e salvação das nossas almas. Os irmãos me perdoem que eu estou falando um pouco assim, parece que embargado, minha voz não está muito boa, é que eu ainda estou um pouco de repouso. Tomei uma determinada picada e graças a Deus, na primeira vez eu não senti nada. Na segunda, eu estou assim sentindo as reações que são normais, na verdade, porque os próprios que me deram a picada me falaram que seria normal esse período que eu estou passando como posso dizer, de transição, né? Porque é um momento que o organismo tem que se acostumar com o antídoto que combate essa enfermidade que não vou falar o nome. Até inclusive eu tinha uma podcast com um caríssimo irmão e não vou poder realizar. Eu peço até se o irmão ouvir esse vídeo, que me perdoe, porque eu não fiz isso, não estou desprezando o convite do irmão, é por realmente não estar apto, porque a gente quando está assim, irmão, eu até estou gravando o vídeo porque não é uma coisa muito demorada e não me puxa muito pela minha mente. Então eu procuro cumprir aquilo que, ainda mais que eu faço tratamento médico, então eu procuro cumprir aquilo que o médico me determina, para que não haja prejuízos e eu possa ficar mais um pouquinho aqui, se assim for da vontade de Deus, não é? Mas o assunto qual eu quero tratar, primeiro eu quero dar uma explicação, que ninguém venha levar isso para o lado pessoal, ou que ninguém venha achar que eu estou querendo mistificar alguma coisa. Não, eu quero apenas passar aquilo que eu aprendi. No outro tempo, quando eu estava numa determinada denominação, certo? Que muitos já sabem, a gente não tinha direito às vezes nem de se expressar, porque quando a gente vai se expressar, alguém já mandava nós ficar quieto e infelizmente até mandava nós calar a boca, desse jeito assim como eu estou falando, coisa que eu não estou acostumado, porque nem meu pai, que foi um excelente pai, foi um herói, que ele é português, né? E que eu levo o mesmo nome que ele, quando ele precisava falar para mim me calar ou que eu parasse o que eu estava falando, ele não precisava falar nada. Ele só olhava para mim e eu já sabia que, pelo olhar dele, eu sabia que aquele assunto eu tinha que encerrar. Eu tive um pai, graças a Deus, que foi um herói, materialmente falando, né? Deus já o tem levado. Também minha mãe já partiu também. Então, não há necessidade de também querer contar aqui a minha vida pessoal, mas só para os irmãos entenderem que nem meu pai fez isso comigo e outras pessoas que apenas eu muitas das vezes quis dar uma opinião, me mandaram calar porque achavam que a minha opinião não era significativa por eu não conhecer. E muitos deles não sabem que eu conhecia algumas coisas, talvez até mais, não me exaltando, do que aquele que estava explicando. Então eu achava um absurdo algumas explicações e algumas formas explicativas de doutrinas que não estavam dentro do contexto bíblico, e isso me trazia um mal-estar, porque afinal nós servimos a Deus porque temos crido em Jesus Cristo e cremos em Jesus Cristo através da Bíblia, porque se não tivesse ela, nós também não ia saber nem quem era Jesus Cristo. Tanto é que se você for lá para o Afeganistão, lá para aqueles lugares distantes, muitas pessoas não sabem, irmãos. Estava evangelizando uma pessoa iraniana e ela não sabia direito o que era Jesus Cristo. Quando eu comecei a falar de Jesus Cristo, me convidou para ir lá escondido, certo, irmãos? Eu e minha esposa, falou que poderia ficar escondido na sua casa e nos explicar, e nós explicarmos a esta pessoa mais a respeito de Jesus Cristo. Mas eu perguntei, será que nós não vamos correr risco? Ela disse não, porque nós mesmos vamos buscar vocês no aeroporto e vocês são nossos convidados, e aí não haverá problema.
Mas, irmãos, eu não tive essa oportunidade e também não senti devido aos grandes conflitos que já naquela época, quando fui convidado, já estava havendo naquela região, e mesmo porque o cristão lá que for descoberto tentando evangelizar, não estou falando mal de nenhuma religião, a pessoa que é desta uma religião, que eu não quero falar o nome, que vocês sabem qual é, que se predomina no Irã, se você não sabe, você procura que você vai saber. Eu não vou falar aqui para que não me haja problemas dentro desta plataforma que eu respeito e que tem me ajudado também a proclamar aquilo que é verdade, que é Cristo, certo, irmãos? Então, nós resolvemos, não por medo, mas sim por prudência, esperarmos até o dia que o Senhor nos ordenar. Aí nós iremos e não teremos medo. No momento, mesmo que quiséssemos agora também, com essa época de tanta pandemia e ainda a guerra parece que se acirrou, né? Então nós temos que aguardar e também não temos as mesmas condições e também não temos, assim, aqueles nossos amigos, muitos que nos ajudavam, alguns Deus já levou, outros estão devido às condições ali no Brasil não estarem boas, também não tem mais condições, tem condições para se manter, mas não tem condições de nos ajudar, porque uma viagem como essa tem que ter condições e nós não ganhamos nada, nós fazíamos tudo isso, todas as viagens que fizemos, graças a Deus, fizemos sem nenhum auxílio de coleta de nenhuma igreja. Foi pessoas anonimamente que nos ajudaram e nós também que fizemos a nossa parte no trabalho que fazíamos e também fazíamos umas férias e nessas férias nós não passeávamos, nós tínhamos o prazer, eu e minha esposa, de anunciar o Evangelho como temos até hoje. Hoje ainda estou sentindo dificuldade porque estou aqui em Portugal, mas ainda devido a essas enfermidades nós temos que ter algum cuidado, mas graças a Deus que surgiu esse caminho aqui na internet para nós podermos falar com os irmãos, com as pessoas que nós amamos. Eu quero agradecer os nossos caríssimos inscritos no canal, vários irmãos que entraram agora, tem uma irmã muito especial também, todos são especiais, que tem me ajudado também em alguns temas. Ela às vezes pede, várias irmãs às vezes pedem que explique algum tema bíblico, algum trecho bíblico. Eu não sou teólogo, não estou aqui para me exaltar, não tenho nada, apenas eu busco de Deus e alguma coisa, é claro que eu sou obrigado a consultar para não falar coisas erradas. Isso eu acredito que vocês não vão achar que eu estou fazendo para dizer que eu sei tudo, que a minha cabeça, mesmo tem coisas que eu sei, irmãos, que nem isso que eu vou falar agora, eu sei de cor. Porém, devido à necessidade de não ficar puxando muito pela memória, às vezes eu prefiro escrever, porque depois na hora que nós estamos conversando, podemos perder o contexto. E se eu escrever, como eu escrevi alguma coisa aqui, não vai me tirar o contexto daquilo que eu já tinha. Estava ali no quarto, orei a Deus e escrevi alguma coisa, mas não sabia onde que eu ia ler. Eu orei, Deus me trouxe em frente, claramente, para mim ler no livro que nós agora vamos ver aqui, irmãos, onde fala, livro de aos Romanos, né? No livro de aos Romanos, no capítulo, só um momentinho, irmãos, capítulo, está marcado aqui agora, estava acabando de ler aqui agora. Espera um momentinho, irmãos. Ó. Bom, eu vou procurar aqui, irmãos, o capítulo e já
converso com vocês aqui. Ok, irmãos, eu tive que dar uma pausa aqui, porque eu havia aberto um livro que eu fui orar, né, e abri o livro de aos Romanos. E eu confundi aqui no capítulo, irmão, para vocês verem que eu não tenho nada aqui programado, é uma coisa que veio claramente devido a alguns acontecimentos que há no meio cristão, devido essas coisas que acontecem. Muitos irmãos querem confortar uns aos outros com palavras amigas e às vezes não conhecendo muito bem as coisas, não por maldade, mas por não ter aquele conhecimento, porque cada um tem um tipo de trabalho, cada um tem um tipo de conhecimento dentro, irmãos, do seu ambiente espiritual para transmitir as coisas de Deus. E às vezes, irmãos, a pessoa sem querer, não é por maldade, porque a gente percebe que não é. Então, irmãos, a gente sabe que são pessoas boas, são pessoas idôneas, mas às vezes querem nos ajudar, querem tirar nós de uma aflição, e às vezes mandam uma mensagem, ou falam alguma coisa, até falando, conversando. Ontem mesmo um filho meu me falou a respeito de uma parte. Ele disse: pai, isso está escrito assim, assim na Bíblia. E aquilo não é bíblico, irmão. Aquilo é um ditado chinês. Mas ele é jovem, ele não foi criado na instituição que eu fui. E lá ninguém ensina ninguém a se aprofundar nas escrituras sagradas. E aí eu falei: filho, não é assim. Isso aí é um ditado chinês. Não está errado. Não é que eu não estou dizendo que esse ditado está errado, porém não é bíblico. Ele falou: ah, é, pai? Eu falei: sim, não é. Ele ficou feliz, irmãos. Ele é muito inteligente o que ele fez. Por misericórdia, Deus o conserve em nome do Senhor Jesus, irmão. Que nenhum mal venha sobre nenhum dos meus, da minha casa, meus filhos, meus genros, minhas noras, enfim, que todo meu genro, minha nora, minhas noras, meus filhos, todos eles, minha filha, que Deus proteja todos eles. Eu sou obrigado a lançar uma benção sobre eles em nome do Senhor Jesus, como estou lançando sobre vocês uma benção em nome do Senhor Jesus, para que nenhum de vocês sejam prejudicados nas vossas vidas. Que eu tanto como amo todos eles, independentemente de qualquer coisa, eu amo vocês também, tá bom, irmão? Vocês também fazem parte da minha família cristã, ok? Até você que não gosta de mim, saiba que eu amo você. Eu não tenho rivalidade, não quero ter rivalidade com ninguém. Agora, eu não sou capaz de não ter inimigos, porque mesmo que você faça tudo certo, mesmo que você pregue só a palavra de Deus, você pode observar que vai ter um dislike. Também não culpo se a pessoa não concordou comigo, ela tem o direito de dar o dislike, até de comentar. Porém, que esse comentário não seja agressivo, que não seja xingando, que não haja palavrão, porque isso, irmão, ou que não seja algo que venha desmoralizar aquilo que nós estamos fazendo, que fazemos com amor. Se a pessoa não faz porque não quer, então, ou se não gosta, não vem entrar aqui no canal para isso. Agora, se tem prazer de ajudar, estamos aqui, irmãos. Realmente precisamos de ajuda. Não estou falando de ajuda financeira, que lógico que também precisamos, mas não estou falando disso. Nunca toquei nisso, vocês podem ver. Muitas das vezes Deus sabe que passamos, mas nós estamos falando da ajuda de vocês nos fazerem chegar num patamar em que o próprio canal possa levar em frente. Estou demorando muito, não é? Mas é necessário essas explicações. Nós vamos ler apenas esse versículo em 1 Romanos, irmãos. Primeiro Epístola aos Romanos, de São Paulo, no capítulo 1, no versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso já é uma coisa mais profunda, mas nós não vamos se ater a esse versículo 26. Nós vamos se ater mais ao versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. As coisas que Deus criou, irmãos, podem ser admiradas. Supor, eu vejo uma flor, posso dizer, nossa, que coisa bonita, foi Deus que criou. Mas eu não posso, irmãos, ter aquela flor, dizer assim, nossa, eu vejo Deus nessa flor. Se eu falar dessa forma, dá a impressão que eu estou venerando, mesmo que não seja essa a minha intenção, aquilo que sai da boca do homem não tem como voltar atrás. E o inimigo, ele vai pegar aquela palavra que você falou na sua simplicidade e vai usar de argumento de acusação. Ele vai usar aquilo de argumento de acusação. Então, irmão, só sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque existia um Deus pagão, não é Deus com letra maiúscula, é um Deus pagão. Que, por certo, irmãos, foi formado, né, por um espírito criado na mente de alguém, porque nenhuma entidade que seja espiritual ou até mesmo que ela não que ela seja somente na mente da pessoa, se a pessoa começa a perceber que aquela entidade tem alguma fluência sobre alguma coisa, logicamente que existe uma mão, que vocês sabem de quem é, uma mão contraditória, que é a mão do próprio Lúcifer, para querer seduzir e enganar o povo. Logicamente que os cristãos não são enganados, porque tem Cristo, porém, existem formas de se introduzir esses pensamentos de uma forma que você não perceba. E que se você não perceber, ele vai envenenando você aos poucos, daqui a pouco você está pregando isso. Então, a pessoa olha assim, você vem aqui na natureza, porque aqui você sente Deus, eu vejo Deus nos pássaros, eu vejo Deus nas águas. Eu mesmo já cantei algumas músicas até que falam sobre isso, né? Mas na minha simplicidade. Né? Eu não sei se deve ter até algum vídeo por aí. Se tiver, depois eu apago. Não estou criticando quem cantou também. Quem cantou, cantou da maneira que ele achava que estava correto, pensando realmente em Deus. E quem fala também pensa realmente em Deus. Mas não é bom que seja assim, porque existia um Deus pagão na antiga Grécia, é um Deus mitológico, quer dizer, na mitologia não é uma coisa que prevalece, isso foi na antiga Grécia, que se chamava Deus Pan, Pan em grego, ou melhor, Pan em grego, né? Pan, Pan, só com A e um acento em cima. E ele foi transliterado para a nossa língua como foi transliterado em grego com N, Pan, Deus Pan. É o Deus da mitologia grega, o Deus dos bosques, o Deus dos campos, o Deus dos rebanhos, os Deus que cuidava dos pastores de ovelhas, os Deus que se manifestava nas flores, nas florestas. E outra coisa, ele era tão assim temido nas florestas que os seus seguidores eles não atravessavam a floresta à noite. Esperavam amanhecer o dia. Por quê? Porque eles achavam que durante a noite se predispunha a eles seus adoradores pagãos, que eram povos
que não criam no Deus eterno, já naquela época, porque o Deus eterno sempre foi manifesto desde o povo bíblico, mas eles não criam. Eles acreditavam nesse Deus Pan, que não é Deus coisa nenhuma, e tinham até uma imagem desse Deus, né? que eles adoravam. Então, e eles adoravam também as coisas da natureza, irmãos. E viam a figura do Deus Pan na natureza, nas florestas. Por isso eles não atravessavam as florestas à noite, porque eles tinham medo de serem, por estarem desprovidos da proteção da sua divindade, por pavores súbitos, e entravam em colapsos, em aflições, e tinham que fugir. Daí surgiu a palavra pânico, quando a pessoa entra em desespero e tal, e entra em pânico. Daí surgiu a palavra pânico, por causa desse Deus Pan. Mas não é que nós não podemos falar pânico. Isso aí já está no alfabeto. Por isso que surgiu a palavra pânico. E também a crença do panteísmo. Crença absolutamente que tudo e todos compõem alguma coisa de Deus. Em todo o universo, na natureza, tudo, certo, irmãos? Tudo que existe compõe alguma coisa de Deus. Então, quando você olha para uma flor e diz, eu vejo Deus nessa flor, você, sem perceber, você está dando um louvor ao Deus Pan, que hoje malignamente é o próprio Satanás. E na simplicidade existem pessoas que fazem, olha para essa flor, Deus está nela, Deus está. Você vê um pássaro, fala, olha aquele pássaro. Aí você pode me dizer, mas como que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba? Nem se compara, irmão. É diferente totalmente. Aquilo ali foi para manifestar aos homens que realmente o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Não é que agora nós vamos adorar pombos, quer dizer que só porque aquele pombo desceu sobre o Senhor Jesus, eu pego um pombo, ponho dentro da minha casa e vou dizer que o Espírito Santo está naquele pombo. Então isso, irmão, também é uma manifestação do Deus Pan. Por isso que quando a pessoa, eles tinham medo, eles adoravam as florestas, olhavam para as árvores, viam Deus. Olha que bonito você está aqui. Veja Deus na natureza. Veja Deus nos pássaros. Veja Deus nessa flor. Irmão, parece tão bonita a mensagem, não é? Mas seria melhor se nós falássemos assim: eu vejo as mãos de Deus que trabalhou sobre isso, nosso Criador. Glória ao Criador eterno, ao Deus eterno, por ter feito uma coisa tão linda. É diferente, irmão. Veja como mudou totalmente a expressão. Você não precisou dizer que Deus estava ali, mas aquilo foi feito por Deus. Não é porque foi feito por Deus que Deus está ali. Ora, quem foi que fez Satanás, irmão? Não foi Deus? Agora Deus está em Satanás? Quem foi que fez o homem? Deus está em todo homem? Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos que cuidado. Quando vocês recebem uma mensagem assim, às vezes na simplicidade da pessoa, então seria bom que você repassasse esse vídeo, porque isso não vai ofender ninguém. Isso aqui é uma coisa que eu estou tentando ensinar. E você que já é crente, irmão, abra os teus olhos, procure mais coisas das Escrituras para confortar os teus irmãos. Eu recebi uma palavra de consolo, de conforto na hora da minha necessidade no livro de Jó, no capítulo 1. Deus falou comigo o que eu tinha orado, irmão. Uma serva de Deus, uma irmã lá de Goiás, me mandou justamente o capítulo ao qual eu precisava ouvir. Então, irmãos, até nisso parece que não significa nada, mas o nosso Deus, irmãos, ele tem
eu vou usar um termo aqui um pouco interessante, mas ele tem ciúme de nós, porque ele nos ama mesmo. Existem vários tipos de ciúme, o ciúme doentio e o ciúme de amor. Um esposo que diz que não tem ciúme da sua esposa, ele, tudo bem, eu não tenho ciúme porque eu não tenho o que minha esposa é sincera, minha esposa é isso, tudo bem. Mas você tem sim, sem perceber, você tem sim um pouquinho de ciúme da tua esposa. E esse pouquinho tem que ter. É obrigado. Isso aí é a manifestação do amor. Agora, é claro, isso tem um limite. É que nem o sal na comida. Se você colocar a comida muito salgada, vai aumentar a pressão. Mas se você colocar a quantidade certinha, até para aquele que tem pressão alta, ele não vai lhe fazer mal, a não ser que ele já está na situação muito crítica. Qualquer tipo de tempero é assim, não é só o sal. Se você exagerar no tempero, você estraga a comida. Então, o ciúme não faz mal quando ele é feito, quando ele é temperado. Não aquele ciúme doentio que a pessoa fica atrás e fica querendo saber onde foi, e fica isso, e fica aquilo, rastreando, paga detetive e não sei o que. Aí já não é ciúme, aí já é uma doença. Certo, irmãos? Então tenhamos muito cuidado. Eu quero ver o teu celular, eu quero ver o que você falou, com quem que você falou, aí não é ciúme. Agora aquilo assim, que a pessoa fica assim, ai, eu amo a minha esposa, tomara que não aconteça nenhum mal com ela. Tomara que onde ela estiver, ela esteja bem. É uma preocupação por causa do quê? Porque ele está cuidando daquilo que é dela, daquilo que é dele. Dos filhos, você não tem um pouquinho de cuidado? Ah, mas isso não é ciúme. Não, não é ciúme, mas em partes tem a ver. Porque você tem aquele cuidado, aquele zelo, aquele ciúme que alguém vai lá e possa abusar. Não é? Isso você tem que ter, senão talvez eu possa até ter usado um termo, poderia ter outra palavra, mas eu estou usando na simplicidade porque eu não tenho muitas palavras assim, não foi nada decorado isso, não tenho nenhum. A única coisa que eu esbocei aqui, irmão, foi como é que eu posso dizer, sobre o Deus Pan, que eu já conhecia, que eu já sabia essa parte há algum tempo, porém, há muito tempo, porém eu não quis arriscar de não escrever sobre isso, porque eu entendo que pode, irmãos, a minha mente falhar, porque eu não estou muito bem de saúde, então eu procuro, para não forçar muito a minha memória, exatamente, colocar aqui em pauta, para que não haja nenhum erro e eu tenha que reeditar o vídeo, porque a gente faz com carinho, com amor, daqui a pouco tem que reeditar de novo. Então, irmão, irmã, Deus ama você, irmã. Deus ama você, irmão. Você pode ver sim a mão de Deus na criação. Você pode ver, eu vejo, eu fui esses dias num parque aqui próximo e eu fiz um vídeo. Eu falei, olha que coisa mais bonita, irmão. A gente vê a mão de Deus em tudo aquilo que Deus criou. Olha que coisa bonita que Deus criou. Eu não falei, Deus está nesse pombo, Deus está nessa árvore, Deus está. Não falei isso. E se alguma coisa também eu possa ter errado, eu hoje estou aqui me justificando que não é correto. Às vezes você pode olhar aquele vídeo, pode ter num momento de, de alegria por ver aquilo que Deus criou, posso eu ter usado algum termo parecido. Não sou nenhum perfeito, irmão. Se eu fosse perfeito, eu já estaria no céu. Então, se alguma coisa eu fiz isso, eu quero diante do Eterno agora pedir perdão e diante dos meus ouvintes pedir perdão e corrigir, dizendo que isso não é correto, certo, irmãos? Por quê? Porque eu amo vocês, quero que vocês entrem no céu, quero que você, irmã, irmão, que está passando por tanta dificuldade, que as mãos de Deus possam ser estendidas para você e que você possa receber do céu um consolo, um conforto, uma ajuda, um amparo em todo momento da tua vida. Você jovem que está servindo a Deus com alegria, continue servindo a Deus, cante, toque. Irmão, eu recebi um hino ontem
lá do Japão. Coisa tão linda, irmão. Foi, acho que a irmã Ana do Japão que mandou, se eu não me engano. Irmã Ana, Deus que te abençoe por ter mandado aquele hino. Eu estava precisando, eu até consegui dormir em paz melhor ouvindo aquele hino. Não é que eu estou sem paz, é porque nós passamos, quando gravamos, irmãos, e realmente temos a intenção do bem, existe uma força contrária que não quer que nós gravamos. Porque sabe que a nossa gravação vai mexer com almas, vai fazer almas ficarem felizes. E é o que eu quero, que você seja feliz. Seja feliz. Ame a Deus. Se apegue a Ele. Pergunta para Ele. Fala com Ele. Conversa com Ele. Que a tua mente esteja ligada nele. E você que ainda não creu em Jesus Cristo, faz assim, entra no teu quarto, faz uma oração assim: Senhor Jesus, nesse momento eu quero entregar o meu coração a Ti. E nesse momento eu quero mudar a minha vida. Toma os meus caminhos e eu vou querer ser uma filha Tua, um filho Teu, da maneira que o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus, que vive em eterno. Amém. Faça isso. Ah, mas depois eu quero me batizar. Calma. Deus não falha. Se você pediu, Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Não se preocupe. O importante é que você entregue primeiro para Ele a sua vida. E o restante, você acha que Deus não tem poder? Deus tem poder, sabe do quê? Eu vou profetizar para você. Eu estou aqui em Portugal, olha só. Estou aqui em Portugal. Agora. Hoje aqui é Shabat, ou é sábado, desculpe, falei como um judeu. É Shabat, é sábado. Hoje aqui é sábado. Amanhã aí é domingo, não é? E aqui também. Depende do país que você está. Já no Japão já deve ser quase domingo, não sei. Não sei qual o fuso horário daqui de lá do Brasil, eu sabia, de Portugal não. Mas se Deus quiser que eu te batize, Ele vai criar um caminho para que eu vá até você. Você acredita nisso, irmão? Eu tinha que fazer uma parte na Itália e não tinha dinheiro, irmão. E não tinha dinheiro. Em questão de alguns meses, Deus tinha me mostrado a bandeira da Itália. Parece que alguém olha e fala, ah, mas não deu fruto. Olhando com os olhos da carne, parece que não deu fruto mesmo. Porque o fruto, irmão, não é como você pensa. Você já pensou em plantar um pé de manga, plantar um pé de alface? Os dois foram plantados. Eu pergunto para você, qual que vai nascer primeiro? O alface? E o pé de manga vai demorar quanto tempo? Mas a semente está lá. Pode ser que você é que nem a tâmara, né? A tâmara dizem, eu não conheço de lavoura, pode eu estar errado. Estive em Israel e diz, quem planta a tâmara não come daquela tâmara. Porque não vai dar tempo, ele vai ficar velho, a tâmara ainda não vai ter dado fruto, e ele vai morrer sem comer daquela tâmara. Ele vai ter que comer de outro pé, de outra tâmara que foi plantada por outra pessoa. Então, irmãos, mas o Senhor colhe os frutos de todas as tâmaras, seja ela por quem foi plantada, porque o Senhor é eterno. O Senhor não está na criação, o Senhor é o Criador. O Senhor, as suas mãos maravilhosas, criou coisas maravilhosas. E a Ele nós devemos agradecer, é a Ele que nós devemos louvar. Quando eu olho para uma flor e olho e falo assim, graças a Deus, que coisa linda, Senhor, que Tu fez. Que coisa maravilhosa, Senhor, esse lago, que coisa linda este céu, Senhor. Não estou adorando aquilo, mas estou adorando a Deus. Em espírito e em verdade. Adore a Deus, irmão. Adore a Deus, irmã. Deus ama você. E nunca te deixará se você o adorá-lo e crer em Jesus Cristo. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém e amém.